Olá, eu sou o Rude da Cooperativa Paulista de Teatro. Estamos aqui com mais um programa da conjuntura política da cooperativa, a cooperativa nas eleições. Queria mandar um salve para todas as pessoas que estão nos assistindo, lembrá-los que esse programa não é ao vivo, ele é gravado, portanto eu não sei se você está assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Então já fica aqui o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para você que está aí acompanhando. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, o Zé Renato, um companheiro de muitas lutas, de muitas caminhadas, e ele está se lançando aí numa candidatura coletiva. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bom, Rudi, e vocês? Tudo bem, tranquilo. Me fala um pouco, Zé, dessa história aí de mandato coletivo, como é que funciona isso aí? Me conta aí. Bom, primeiro um salve para todo mundo que for assistir, quero agradecer aqui o convite. Então, Rudi, assim, a gente abre aqui o Povo da Cultura como uma candidatura coletiva, a gente vem de movimento social, né? Assim como a cooperativa vem de movimento social, a gente vem há muitos anos lutando pela cultura, no caso via FLIGSP, que é o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo, que se formou há mais de 10 anos, com uma ideia de fazer um embate da discussão da política pública no estado de São Paulo, né? Discutir com a Secretaria Estadual de Cultura. O que a gente percebeu nos últimos anos e na conjuntura com a pandemia e tudo mais é que tem alguma coisa que a gente, enquanto movimento social, não consegue fazer. A gente precisa dar um passo a mais. A percepção é de um coletivo que se olha pensando a cultura a partir de todo Estado, por todo Estado, e que entende que para dar o próximo passo a gente precisa entrar na Casa Legislativa e parar de ser tão reativo àquilo que o Executivo nos propõe e entrar num lugar onde a gente possa propor, colocar a nossa voz para propor as leis. E acho que o momento, né, Zé, não sei se você concorda comigo, acho que o momento é para isso mesmo, né? Afinal, a gente vive um momento quase que de guerra cultural, né? Quer dizer, você tem um governo totalmente fascista, um governo que um desgoverno, que na verdade a proposta deles é sempre criar um desmonte, nos apagar da história, né? Fazer com que a gente desapareça. E aí eu acho que quando os artistas se posicionam, se relacionando com as casas legislativas, acho que isso é uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo, na verdade. Então me conta um pouquinho assim, como é que vocês construíram essa porque tem algumas experiências já aí em andamento, enfim, que já aconteceram, e como é que vocês se organizaram? Vocês conversaram, vocês trocaram... Então, candidatura coletiva é um negócio que a gente já tem há muitos anos aqui no Brasil, ele é reconhecido pelo tribunal, né? A gente tem uma questão que é legal, ela existe, ela exige que um CPF assuma a cabeça de chapa, mas o TSE reconhece, inclusive, como nome de chapa, nome de urna. Qual é a ideia? A ideia é a gente fazer aquilo que a gente faz quando a gente faz arte, é trabalhar em coletivo. Né? Então, a construção da nossa candidatura, além de vir de um histórico dos militantes do movimento que já trabalham junto há mais de 10 anos, quer dizer, já tem ali as lideranças naturais do movimento, a gente vem discutindo essa candidatura há mais de 1 ano e meio. O que acontece? A principal questão que a gente enxerga com as candidaturas coletivas é que, às vezes, você faz uma juntada de pessoas e vamos concorrer agora. E a gente não quis esse caminho. A gente ficou mais de 1 ano entendendo, pensando quem seria, como seria, o que a gente estava representando, quem faria essa questão da cabeça de chapa, como isso seria construído, quais seriam as nossas pautas. Tudo isso para chegar de uma maneira que hoje, quando a gente está em conversa, quando o coletivo está nas reuniões e se apresenta, a gente tem muita consistência de discurso e de fala já muito integrada, entende? E isso, na Casa Legislativa, hoje é fundamental, porque a gente está num momento de guerra cultural. E a gente precisa combater esse rolê. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu acho que é importante que quem está assistindo possa entender também, né? O Zé está aqui hoje sozinho, fazendo essa entrevista, né? Porque ele está mais próximo aqui do estúdio que a gente está aqui na capital. E a chapa tem gente de várias partes do estado de São Paulo, é isso, né? É isso. Estou falando groselha, não? Não, é isso mesmo. Tá. É isso mesmo. Então seria bacana você falar, por exemplo, eu sei que a Tiche Viana, que é uma pessoa extremamente importante na luta há muitos anos, ela faz parte dessa chapa. Sim. Né? Tem mais pessoas. Quem são as pessoas que estão na chapa? Vamos lá. A gente vai por Peruíbe a Cassiane Tomilheiro. São Vicente a Miriam Vieira, mais de 20 anos diretora de teatro. Santos, Caio Martinez, que inclusive atua junto ao SATED também. Capital, eu e Ana Paula Duval, pesquisadora do Observatório
da diversidade cultural. Aí a gente vai para Campinas, onde a gente tem a Tiche, Ribeirão Preto, que a gente tem o Flávio Rassi, que inclusive terminou por agora assim, uma mandata coletiva de vereança, ele tem uma experiência e tem trazido um conhecimento muito importante na construção que a gente tem feito. A Adriana Scanavês, que também é de Ribeirão e que assumiu a tarefa de ser nossa cabeça de chapa. Então, nossa cabeça de chapa, quem vai estar fotinho na urna isso é importante. É a Adriana Scanavês. Ela que vai estar, Adriana do Povo da Cultura, é ela que vai estar na urna no dia que a gente for votar. Aí a gente tem a Bruna Reis de Assis, a gente tem o Laurence Garcia de Rio Preto, a gente tem o Binho de Jacareí e a gente tem também o André Ravasco de São José dos Campos. Certo. A gente tem uma abrangência que já se dá pelo território. E isso faz muito parte da construção que a gente tem feito, né? Que é a ideia de fazer um olhar do Estado como um todo para a política, para propor a política a partir de um olhar que olha o Estado inteiro. Entendi. Ô Zé, na questão da cultura, bom, eu conheço quase todos e todas que estão nessa chapa e sei que a maioria aí está relacionado diretamente à ação cultural, quer dizer, ao fazer cultural. Ou é produtor, ou é diretor, ou é diretora, ou ator, ou atriz, né? São todos muito envolvidos e muitas companheiras dessa chapa já estão aí na luta há muito tempo, né? Isso eu reconheço pelos nomes que você está dizendo. E o que vocês pensaram assim como proposta para a área, para o nosso setor? Porque o que acontece, Zé? Esse programa tem uma ideia de falar, obviamente, de ser mais abrangente, de falar de direito à cidade, de falar de direito à moradia digna, a alimento, né, saudável e tal. Mas, claro, nós somos num setor muito objetivo, que é a arte, né? Sim. Que é produzir, fazer, construir processos artísticos, disputar o imaginário, enfim. O que vocês estão pensando assim de... Você vai para uma assembleia, para uma LESP, vocês se elegem, né? Aí nós temos que disputar lá orçamento, temos que disputar sistema estadual de cultura, tudo isso que você já conhece de trás para frente. A gente tem algumas coisas muito bem estruturadas já nesse sentido, o Rudy. A gente tem um dos nossos eixos é exatamente o trabalhador da cultura. E aí a gente está falando do trabalhador da cultura de uma maneira muito ampla, não só para as artes cênicas, mas para as artes populares, para os festejos tradicionais, para a galera da graxa, para a galera da técnica, para os bonequeiros, para toda a cadeia que está envolvida com a gente tem algumas questões muito fundantes daquilo que a gente pensa, que é, olhando para o nosso setor, as questões a gente enquanto trabalhador. Nossa legislação de trabalho, o que a gente pode pensar em relação a isso? A nossa natural intermitência, há questões de seguridade no nosso trabalho, como é que a gente pode pensar e propor ao nível do Estado, naquilo que competir à Assembleia Legislativa, obviamente, né, que a gente possa fazer uma discussão a esse respeito. A gente pensa a questão também do financiamento, mas para além do que é esse fomento do PROAC. O PROAC só como política única do Estado, ele é muito pouco. Então, a gente tem que pensar o financiamento da cultura de uma maneira mais ampla, em que envolva difusão, circulação, intercâmbio, outras formas de se relacionar com as cidades, com os equipamentos. Quer dizer, a gente tem trocentos equipamentos espalhados pelo estado inteiro, com subutilização. Então, como é que isso pode ser potencializado, por exemplo, para, de alguma forma, dar vazão para os 93% que não cabem no PROAC? Entendi. Né? Claro. Ô Zé, tem uma coisa que as pessoas perguntam muito também, é importante que o nosso artista cooperado, nossa artista cooperada, os cooperados saibam, né, que essa chapa coletiva, ela tem uma representatividade no interior, ela surge ali, de uma certa maneira, coligada com o Flix, mas é importante que se compreenda que eles vão atuar pela capital também, né? Para que não, por isso tem representação da capital nessa mandata, né? Exatamente, então, isso é importante dizer. E eu queria aproveitar que nós estamos chegando já ao nosso final aqui, Zé, porque nós temos um tempo aqui pensado para esse programa, para esse episódio, e vou aproveitar para você emendar já, porque assim, se pedir voto, porque na verdade é disso que se trata. A gente precisa, no momento de campanha eleitoral, né, eleger aqueles mandatos e mandatas que têm alguma coisa a ver com o nosso setor, principalmente, que estão relacionados à nossa área mãe, que é a cultura, que é a arte e a cultura. Então, eu queria te pedir
enfim, para ir dando as tuas considerações finais, lembrando de deixar o teu número. Qual é o número que o cara vai ter que apertar na urna ali? Qual é o nome que vai aparecer, que você já falou? Mas repita isso para que a gente saiba bem em quem que a gente vai votar. E qual a importância de votar em pessoas que estão relacionadas com o nosso setor. Motivo desse programa existir. É isso, Roger. Então vamos lá. A ideia é uma chapa e uma disputa no Legislativo que olhe para todo o Estado, a partir de todo o Estado, inclusive a capital. O que a gente quer é exatamente acabar com essa narrativa do Estado de que porque a capital demanda muito tem pouco para o interior, ou eu não posso chegar no interior porque a capital... Ou qualquer coisa nesse sentido, é uma jogada que eles fazem para pôr a gente contra a gente mesmo. O que a gente tem que entender é que a gente tem que olhar por todo o Estado, inclusive todos os territórios do interior do litoral da Grande São Paulo e da capital juntos, num sentido de observatório, num sentido de assembleias públicas, que a gente discuta aquilo que a gente deseja. Então, o olhar é de todo o Estado, é por todo o Estado. E por isso a gente tem, inclusive, 2 pessoas da capital. Quer dizer, a gente está fazendo a forma mais ampla de pensar isso para acabar com os guetos. É essa a ideia. Nós estamos na urna, nosso número é 50456. É facinho, gente. 50456. Gente que faz teatro, dança, está super acostumado com essa contagem. 50456, Adriana do Povo da Cultura. É a cara da Adriana que vocês vão ver na urna. Mas, elegendo a Adriana, vocês estão elegendo esses 13 trabalhadores da cultura para pensar conosco, por nós e dentro do nosso setor, inclusive nas transversalidades que a gente vai discutir nas outras pautas que aparecerem. É isso aí. Bora lá, gente. Queria agradecer Zé Renato, mandar um abraço pro povo da cultura e dizer que é isso, gente. Vamos consciência na hora de votar, pensar realmente nos candidatos e candidatas que estão por aí. E vamos ficando por aqui. Um grande abraço, beijo para todos. Valeu!